Jorge convidou sua ex-esposa Vivian para seu casamento com uma única intenção: humilhá-la publicamente e mostrar o quanto havia prosperado desde o divórcio. Por 8 anos, ele a havia manipulado, convencendo-a de que era defeituosa por não conseguir engravidar. Roubou suas economias para construir seu império empresarial e ainda a traiu. Mas o que Jorge não esperava era que, 5 anos depois, Vivian aparecesse radiante, bem-sucedida e acompanhada de sua linda filha. Uma prova viva de que as mentiras dele estavam prestes a ser expostas da forma mais devastadora possível. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Espera aí. Aquela não é a sua ex-mulher? Eu pensei que ela fosse estéril. Como ela tem uma filha. As palavras cortaram o ar da elegante festa de casamento como lâminas afiadas, fazendo com que todos os olhos se voltassem para a entrada do salão. Jorge sentiu seu sangue gelar nas veias quando viu Vivian atravessar o portal de mármore, radiante em um vestido azul marinho que realçava sua beleza madura. Ao seu lado, um homem alto e elegante segurava delicadamente sua mão, enquanto uma adorável menina de cabelos cacheados corria à sua frente, rindo alegremente. O coração de Jorge começou a bater descompassadamente. Aquela não era a mulher quebrada e insegura que ele havia deixado 5 anos atrás. Esta Vivian emanava confiança, sucesso e, mais perturbador ainda, uma felicidade genuína que ele nunca conseguira proporcionar a ela. Amanda, sua nova esposa, apertou seu braço com força. Jorge, quem é aquela mulher? Por que todos estão olhando dessa forma? Ele engoliu em seco, tentando recuperar a compostura. É apenas a Vivian, minha ex-esposa. Não se preocupe, querida. Mas por dentro, Jorge estava longe de estar tranquilo. Ele havia convidado Vivian para o casamento com um único propósito: humilhá-la. Queria que ela visse o quanto ele havia prosperado desde o divórcio, como sua vida havia melhorado sem ela. Esperava vê-la sozinha, talvez ainda amargurada pelo fracasso do casamento deles. Jamais imaginou que ela apareceria assim, transformada, acompanhada e, pelo que parecia, mãe de uma criança. 5 anos antes, Vivian havia vivido um verdadeiro inferno disfarçado de casamento. Jorge, que inicialmente parecera ser o homem dos seus sonhos, revelou-se um marido controlador e emocionalmente abusivo. Durante 8 longos anos, ela suportou suas críticas constantes, suas explosões de raiva e, principalmente, a culpa que ele a fazia carregar por não conseguirem ter filhos. Você é defeituosa, Vivian, ele costumava dizer durante suas discussões mais amargas. Que tipo de mulher não consegue dar um filho ao marido? Talvez Deus esteja nos punindo por alguma coisa que você fez. As palavras dele corroíam sua autoestima dia após dia. Vivian chegou a acreditar que realmente havia algo errado com ela, que era uma falha como mulher. Fez inúmeros exames, consultou diversos especialistas, sempre em busca de respostas que nunca chegavam de forma definitiva. Enquanto isso, Jorge construía sua imagem de marido sofredor, que permanecia fiel a uma esposa problemática. Ele usou as economias conjuntas do casal, dinheiro que Vivian havia guardado trabalhando como professora durante anos, para iniciar uma empresa de tecnologia. Quando o negócio começou a prosperar, ele se tornou ainda mais arrogante e cruel. A gota d'água veio quando Vivian descobriu, através de uma foto no celular dele, que havia esquecido desbloqueado, que Jorge a traía há meses com Amanda, uma jovem funcionária de sua empresa. Confrontado, ele não demonstrou nenhum pingo de remorso. E você esperava o quê, Vivian? Um homem tem necessidades. Você nunca foi capaz de me dar uma família de verdade. Pelo menos, a Amanda me faz sentir vivo novamente. Naquela noite, com o coração despedaçado, mas finalmente livre da névoa de manipulação que a cegava há tanto tempo, Vivian fez suas malas e partiu de Belo Horizonte para São Paulo, levando apenas suas roupas e uma determinação férrea de reconstruir sua vida. São Paulo recebeu Vivian como uma mãe acolhedora, recebe um filho ferido. A metrópole, com toda a sua energia e oportunidades,
ofereceu a ela a chance de se reinventar completamente. Nos primeiros meses, ela viveu em um pequeno apartamento na Vila Madalena, trabalhando como freelancer em design gráfico, uma paixão que havia abandonado durante o casamento. As noites eram as mais difíceis. Era quando a solidão e as dúvidas sobre si mesma vinham à tona. Mas Vivian havia aprendido algo importante. Ela não era a mulher que Jorge descrevera. Lentamente, começou a reconstruir sua autoestima, fazendo terapia e redescobrir quem realmente era por baixo de todos aqueles anos de abuso psicológico. Foi durante um curso de culinária saudável, 6 meses após sua chegada a São Paulo, que ela conheceu Carlos. Ele era chefe em um renomado restaurante da cidade e estava ali compartilhando seus conhecimentos sobre alimentação orgânica e sustentável. Carlos era o completo oposto de Jorge. Gentil, respeitoso, encorajador e, principalmente, via em Vivian qualidades que ela havia esquecido que possuía. "Você tem um dom natural para isso", disse Carlos depois de provar um prato que ela havia preparado durante a aula. "Já pensou em trabalhar com gastronomia?" A pergunta plantou uma semente que floresceria de forma surpreendente. Vivian começou a frequentar mais cursos, aperfeiçoando técnicas e desenvolvendo sua própria abordagem à culinária saudável. Carlos tornou-se não apenas seu mentor profissional, mas também sua âncora emocional naqueles primeiros tempos difíceis em São Paulo. O romance entre Vivian e Carlos floresceu naturalmente, como uma planta que finalmente encontra o solo adequado para crescer. Ele a cortejava com a paciência de alguém que entendia que ela carregava feridas profundas, nunca pressionando, sempre respeitando seu ritmo. "Você não precisa se apressar para nada", Carlos disse durante um de seus primeiros encontros oficiais, enquanto caminhavam pelo Ibirapuera ao pôr do sol. "Eu vou estar aqui quando você se sentir pronta." E ele cumpriu sua palavra. Durante 2 anos, Carlos permaneceu ao lado de Vivian enquanto ela se reconstruía profissional e emocionalmente. Ele a incentivou a abrir seu próprio negócio, ofereceu apoio financeiro inicial e, principalmente, mostrou a ela diariamente o que significava ser verdadeiramente amada e respeitada. O pedido de casamento veio de forma simples e perfeita. Era uma manhã de domingo. Eles estavam preparando o café da manhã juntos na cozinha do apartamento que já dividiam há 1 ano, quando Carlos se ajoelhou bem ali, entre as panelas e os temperos, segurando um anel singelo, mas significativo. "Vivian, você transformou minha vida de uma forma que eu nem sabia que era possível. Você me ensinou que o amor verdadeiro é sobre construir sonhos juntos, se apoiar mutuamente e criar algo belo todos os dias. Quer se casar comigo?" As lágrimas de alegria que escorreram pelo rosto de Vivian foram a resposta mais eloquente que ela poderia dar. O casamento de Vivian e Carlos foi uma celebração íntima e significativa, realizada em um pequeno sítio nos arredores de São Paulo, com a presença apenas dos amigos mais próximos e da família de Carlos, que havia adotado Vivian como filha. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocional, representando não apenas a união de 2 pessoas apaixonadas, mas o renascimento completo de uma mulher que havia encontrado sua verdadeira identidade. 6 meses após o casamento, veio a descoberta que mudaria suas vidas para sempre. Vivian estava grávida. A notícia chegou durante uma consulta médica de rotina, quando ela nem sequer suspeitava da possibilidade. "Parabéns, senhora Vivian. Você está grávida de aproximadamente 8 semanas", anunciou a médica com um sorriso caloroso. Vivian ficou em choque completo. Durante tantos anos, Jorge a havia convencido de que ela era estéril, que havia algo profundamente errado com seu corpo. Descobrir que poderia ser mãe foi uma revelação que a fez questionar tudo o que havia acreditado sobre si mesma durante aqueles anos de casamento abusivo. Carlos chorou de alegria quando ela lhe contou a notícia. "Eu sempre soube que você seria uma mãe maravilhosa", disse ele, abraçando-a com ternura infinita. A gravidez transcorreu de forma tranquila e saudável. Vivian floresceu durante esses 9 meses, irradiando uma felicidade que contagiava todos ao seu redor. Quando Isabela nasceu, uma menina de cabelos escuros e olhos brilhantes,
Vivian finalmente compreendeu que todos aqueles anos de sofrimento haviam sido necessários para levá-la até aquele momento perfeito. Enquanto vivia essa fase dourada de sua vida pessoal, Vivian também construía um império empresarial. O Verde em Vida, seu restaurante especializado em comida saudável e orgânica, havia se tornado um dos estabelecimentos mais procurados da Vila Madalena. O que começou como um pequeno café evoluiu para um restaurante completo, depois para uma rede de franquias e, finalmente, para uma marca reconhecida nacionalmente. A filosofia do Verde em Vida ia além da simples alimentação saudável. Vivian criou um conceito que unia sustentabilidade, bem-estar e consciência social. O restaurante empregava apenas produtores locais, oferecia programas de capacitação para jovens em situação de vulnerabilidade e destinava uma porcentagem dos lucros para organizações que combatiam a violência doméstica. Minha missão não é apenas alimentar corpos, mas nutrir almas. Vivian costumava dizer em suas palestras empresariais, que se tornaram cada vez mais frequentes conforme sua história de superação se espalhava. Ela se tornou uma referência no mundo empresarial, não apenas pelo sucesso financeiro, mas pela forma como havia transformado dor em propósito. Revistas especializadas a entrevistavam, universidades a convidavam para palestras, e outras mulheres a procuravam em busca de inspiração e orientação. Foi em uma manhã ensolarada de terça-feira que o convite chegou. Vivian estava em seu escritório, revisando os planos de expansão para o interior de São Paulo, quando sua assistente entrou com uma expressão confusa no rosto. "Vivian, chegou isso para você", disse Marina, estendendo um envelope elegante com o nome dela escrito em caligrafia dourada. Vivian reconheceu imediatamente a letra. Era de Jorge. Seu primeiro impulso foi jogar o convite no lixo sem nem abrir, mas a curiosidade falou mais alto. Dentro do envelope, um convite de casamento luxuosamente impresso anunciava a união de Jorge Silva e Amanda Carvalho, a ser realizada no Clube Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Mas não era apenas um convite formal. Junto, havia uma pequena carta manuscrita. "Querida Vivian, sei que pode parecer estranho receber este convite, mas gostaria muito da sua presença no meu casamento. Afinal, você foi uma parte importante da minha vida, e seria significativo tê-la lá para testemunhar este novo capítulo. Espero que esteja bem e que tenha encontrado a paz que sempre buscou. Com carinho, Jorge." Vivian leu a carta 3 vezes, tentando decifrar as verdadeiras intenções por trás daquelas palavras aparentemente cordiais. Conhecia Jorge bem demais para acreditar que se tratava de uma genuína tentativa de reconciliação ou amizade. Havia algo mais, ela tinha certeza. Carlos encontrou-a ainda segurando o convite quando chegou em casa naquela noite. "O que é isso, amor?" "Jorge está se casando e me convidou." Carlos franziu o senho, imediatamente alerta. "E você quer ir?" Vivian ficou em silêncio por alguns momentos, observando Isabela brincar no tapete da sala, tão inocente e feliz. "Sabe de uma coisa, Carlos? Acho que vou sim, mas não pelos motivos que ele imagina." A decisão de comparecer ao casamento não foi tomada por impulso ou desejo de vingança. Vivian havia amadurecido o suficiente para entender que a melhor resposta para quem tentou destruí-la era mostrar o quanto havia prosperado. Ela não iria ao casamento para causar problemas, mas sim para fechar definitivamente um capítulo de sua vida. "Tenho curiosidade de ver quem eu era e quem me tornei", explicou para Carlos enquanto planejavam a viagem para Belo Horizonte. "Preciso fazer isso por mim mesma." Carlos, sempre compreensivo, apoiou completamente sua decisão. "Então vamos os 3. Isabela vai adorar conhecer o lugar onde a mamãe nasceu." Nas semanas que antecederam o casamento, Vivian se preparou cuidadosamente. Comprou um vestido elegante, mas discreto, providenciou presentes adequados e, principalmente, preparou seu coração para rever pessoas e lugares que faziam parte de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. A verdade é que ela não sentia mais raiva de Jorge. O tempo e a felicidade haviam curado essas feridas. Sentia, na verdade,
uma mistura de curiosidade e pena. Curiosidade para ver como ele estava lidando com o sucesso e pena porque sabia que, no fundo, ele continuava sendo a mesma pessoa insegura e manipuladora de sempre. O salão do Clube Atlético Mineiro estava suntuosamente decorado para a ocasião. Flores brancas e douradas adornavam cada mesa, cristais pendiam do teto, criando reflexos mágicos, e uma orquestra tocava suavemente no fundo do salão. Era evidente que Jorge havia investido pesado na celebração, uma clara demonstração do sucesso financeiro que alcançara. Quando Vivian entrou no salão, acompanhada por Carlos e Isabela, um silêncio momentâneo se instalou entre os convidados mais próximos. Muitos deles a conheciam dos tempos de casada com Jorge e ficaram visivelmente surpresos ao vê-la tão transformada. Espera aí, aquela não é a sua ex-mulher? Eu pensei que ela fosse estéril. Como ela tem uma filha? O comentário partiu de Márcia, uma prima de Jorge que nunca havia gostado de Vivian. Suas palavras, embora sussurradas, foram ouvidas por várias pessoas ao redor, criando um burburinho de curiosidade e especulação. Jorge, que até então conversava animadamente com outros convidados próximo ao altar, virou-se ao ouvir o comentário, e seus olhos encontraram os de Vivian pela primeira vez em 5 anos. Por um momento, ambos ficaram paralisados, processando a presença um do outro. Amanda, radiante em seu vestido de noiva, percebeu a tensão no ar e seguiu o olhar de Jorge até encontrar Vivian. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao ver a elegância e a confiança da ex-esposa de seu marido. Jorge, sussurrou Amanda, você não me disse que ela tinha uma filha. Jorge engoliu em seco. Ele havia convidado Vivian esperando vê-la diminuída, talvez ainda sofrendo pelos efeitos do divórcio. O que via diante dele era completamente o oposto. Uma mulher realizada, acompanhada de uma família obviamente feliz, irradiando um sucesso que ia muito além do material. Durante a cerimônia, Vivian manteve-se discreta e respeitosa, participando apenas como uma convidada cordial. Isabela, encantada com a decoração e a música, comportou-se como um anjo, conquistando sorrisos de outros convidados com sua espontaneidade infantil. Foi durante o coquetel antes do jantar que o confronto inevitável aconteceu. Jorge aproximou-se de Vivian enquanto ela conversava com alguns conhecidos em comum. Vivian, disse ele, tentando manter um tom casual. Que bom que você veio. Você está... bem. Estou ótima, Jorge. Parabéns pelo casamento. Sua voz era firme, sem traços de amargura ou ressentimento. E esta é sua filha? Jorge olhou para Isabela, que estava sendo cuidada por Carlos alguns metros adiante. Sim, Isabela. Ela tem 3 anos. Interessante, Jorge comentou, e Vivian pôde detectar uma ponta de veneno em sua voz, considerando que você sempre teve dificuldades nessa área. O comentário foi feito baixo o suficiente para que apenas Vivian ouvisse, mas alto o suficiente para que ela soubesse que era intencional. Era típico de Jorge tentar plantar a semente da dúvida e do desconforto, mesmo em um momento que deveria ser de celebração. Vivian o encarou diretamente nos olhos. Jorge, há muitas coisas que você nunca soube sobre mim, e há muitas coisas sobre você que eu descobri depois que nos separamos. Antes que Jorge pudesse responder, Amanda se aproximou, claramente curiosa sobre a conversa entre seu novo marido e sua ex-esposa. Vivian, certo? Amanda estendeu a mão com um sorriso que não atingia completamente os olhos. Jorge me falou muito sobre você. Imagino que sim, Vivian respondeu com diplomacia. Você está linda, Amanda. Que seu casamento seja abençoado. O jantar transcorreu de forma relativamente tranquila, com Vivian e sua família sentados em uma mesa com outros casais que haviam conhecido durante os anos de casamento com Jorge. As conversas foram cordiais, embora carregadas de curiosidade mal disfarçada sobre sua nova vida. Foi durante a tradicional sessão de brindes e discursos que o momento decisivo chegou. Vários amigos e familiares de Jorge já haviam falado, compartilhando histórias engraçadas e votos de felicidade para o novo casal. A certa altura, o mestre de cerimônias abriu o microfone para manifestações espontâneas.
Gostaria de convidar qualquer pessoa que deseje compartilhar uma palavra especial com os noivos, anunciou ele. Foi então que Vivian se levantou. Um murmúrio percorreu o salão. Jorge ficou visivelmente tenso, sem saber o que esperar. Amanda agarrou o braço dele, pressentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Boa noite a todos, começou Vivian, sua voz clara e segura ecoando pelo sistema de som. Meu nome é Vivian, e eu fui casada com Jorge por 8 anos. O silêncio no salão era ensurdecedor. Todos os olhos estavam fixos nela, aguardando suas próximas palavras. Vim aqui hoje não para causar problemas, mas para compartilhar uma verdade que acredito que Amanda e todos vocês merecem conhecer. Vivian fez uma pausa, respirando fundo. Durante nosso casamento, Jorge me convenceu de que eu era estéril. Ele me fez acreditar que havia algo fundamentalmente errado comigo, que eu era defeituosa como mulher. Murmurinhos começaram a se espalhar pelo salão. Jorge estava pálido como um fantasma. Durante anos carreguei essa culpa, essa sensação de inadequação. Fiz todos os exames possíveis, consultei inúmeros especialistas, sempre em busca de respostas que explicassem minha suposta infertilidade. Vivian retirou alguns papéis de sua bolsa. Mas depois do nosso divórcio, eu descobri a verdade. Descobri que todos os exames que fiz durante nosso casamento eram normais. Descobri que o problema nunca foi meu. Jorge tentou se levantar, mas Amanda o puxou de volta para a cadeira, seus olhos arregalados de choque e curiosidade. Estas são cópias dos exames médicos de Jorge, que obtive através de um advogado durante o processo de divisão de bens. Vivian continuou, sua voz permanecendo calma e controlada. Exames que ele fez secretamente durante nosso casamento e que revelam uma condição que torna praticamente impossível para ele ter filhos biológicos. O salão explodiu em sussurros e exclamações abafadas. Amanda arrancou os papéis das mãos de Vivian, seus olhos percorrendo rapidamente os resultados médicos. Isso não é verdade, Jorge gritou, finalmente encontrando sua voz. Ela está mentindo, está tentando arruinar meu casamento por vingança. Mas era tarde demais. Amanda estava lendo os documentos médicos, suas mãos tremendo visivelmente. Os convidados se agitavam em suas mesas, alguns se aproximando para entender melhor o que estava acontecendo. Jorge. A voz de Amanda saiu como um sussurro quebrado. Estes exames são de 3 anos atrás. Você sabia? Você sempre soube que o problema era seu? Amanda, eu posso explicar. Durante todo este tempo que estamos juntos, você me deixou acreditar que poderíamos ter filhos. Eu abri mão de propostas de trabalho no exterior porque queria construir uma família com você. A voz de Amanda foi crescendo, carregada de uma dor e uma raiva que se materializavam diante de todos os presentes. Vivian voltou ao microfone. Sua missão ainda não estava completa. Há mais uma coisa que vocês devem saber. Jorge, você usou minhas economias, dinheiro que economizei trabalhando como professora durante anos, para abrir sua empresa. Dinheiro que era meu por direito, fruto do meu trabalho e dedicação. Ela retirou outro conjunto de documentos. Aqui estão os extratos bancários que mostram como ele transferiu sistematicamente o dinheiro da nossa conta conjunta para financiar seu negócio, sempre me dizendo que era para investimentos do casal. Quando pedi o divórcio, ele alegou que não tinha recursos para me ressarcir, que todo o dinheiro estava investido na empresa. Jorge estava agora completamente desmascarado diante de todos. Sua reputação de homem íntegro e bem-sucedido estava desmoronando em tempo real, substituída pela imagem de um manipulador cruel que havia construído seu sucesso às custas do sofrimento de uma mulher inocente. Você é uma mentirosa, Jorge gritou, perdendo completamente a compostura. Você sempre foi uma fracassada, uma mulher amarga que não consegue aceitar que eu seja feliz. Mas suas palavras soaram vazias e desesperadas. Os convidados olhavam para ele com uma mistura de choque, repulsa e pena. Alguns começaram a se levantar e se dirigir em direção à saída. Amanda, com lágrimas escorrendo pelo rosto, retirou a aliança de casamento e a jogou na mesa. Este casamento acabou antes mesmo de começar, declarou ela, sua voz ecoando pelo salão em silêncio.
Eu não vou passar minha vida com um mentiroso. Enquanto o caos se instalava no salão de festas, com Amanda saindo aos prantos, Jorge tentando desesperadamente explicar-se para os convidados em choque e parentes e amigos sussurrando indignados, Vivian permaneceu serena no meio da tempestade que havia desencadeado. Carlos se aproximou dela, pegando sua mão com ternura. Você está bem. Estou mais do que bem, respondeu Vivian, e pela primeira vez em 5 anos, sentia-se completamente livre do peso que carregara durante tanto tempo. Finalmente, posso seguir em frente, sabendo que a verdade veio à tona. Isabela, que havia assistido a tudo sem entender completamente o que acontecia, correu para os braços da mãe. Mamãe, por que aquele homem estava gritando? Vivian abraçou a filha com carinho infinito. Porque às vezes, meu amor, as pessoas se comportam mal quando são confrontadas com seus erros. Mas não precisamos nos preocupar com isso. Conforme os 3 se dirigiam para a saída, muitas pessoas os pararam para cumprimentar Vivian e expressar sua admiração pela coragem que ela havia demonstrado. Algumas mulheres claramente emocionadas agradeceram por ela ter exposto a verdade sobre Jorge, revelando que haviam suspeitado de seu caráter durante anos. Você foi muito corajosa, disse Dona Helena, uma antiga vizinha. Sempre soube que havia algo errado naquela história de você ser estéril. Jorge sempre foi muito arrogante para ser completamente honesto. Do lado de fora do clube, enquanto aguardavam o táxi que os levaria de volta ao hotel, Vivian respirou o ar fresco da noite de Belo Horizonte. A cidade onde havia sofrido tanto parecia agora apenas um capítulo encerrado de um livro que ela finalmente podia fechar com dignidade. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Carlos. Vivian sorriu, olhando para Isabela, que brincava com as flores que havia colhido no jardim do clube. De nada, absolutamente nada. Hoje não foi sobre vingança, Carlos. Foi sobre verdade. Foi sobre dar voz àquela Vivian de 5 anos atrás que merecia ter sua história contada corretamente. 6 meses depois do casamento desastroso de Jorge, a vida havia tomado rumos completamente diferentes para todos os envolvidos. Jorge viu sua reputação empresarial seriamente abalada quando a história se espalhou pelos círculos sociais e profissionais de Belo Horizonte. Vários parceiros de negócios cancelaram contratos e ele foi obrigado a vender parte de sua empresa para saldar dívidas e acertos financeiros com Vivian, que finalmente recebeu a restituição do dinheiro que lhe era devido. Amanda, após o choque inicial, decidiu recomeçar sua vida em outra cidade. Antes de partir, ela procurou Vivian através das redes sociais para agradecê-la por ter revelado a verdade antes que ela cometesse o mesmo erro de se casar com Jorge. Você me salvou de anos de sofrimento, escreveu Amanda em uma mensagem emocionante. Sei que deve ter sido difícil reviver tudo aquilo em público, mas eu sou eternamente grata por sua coragem. Vivian, por sua vez, usou toda a repercussão do caso para algo positivo. A história de sua superação, que se espalhou rapidamente pelas redes sociais e mídia local, transformou-se em uma plataforma poderosa para ajudar outras mulheres em situações similares. Ela foi convidada para dar palestras em universidades, eventos empresariais e organizações de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Sua mensagem era sempre a mesma. Não importa quão escura seja a noite que você está vivendo, sempre há um amanhecer esperando do outro lado. O verde em vida se expandiu para além dos sonhos mais ambiciosos de Vivian. Com unidades em 5 estados brasileiros e um faturamento anual que a colocava entre as empresárias mais bem-sucedidas do país, ela havia se tornado um exemplo de como é possível transformar dor em propósito. Mas o que realmente definia o sucesso de Vivian não eram os números financeiros. Era o impacto que sua história estava tendo na vida de outras pessoas. Centenas de mulheres a procuravam através de suas redes sociais, compartilhando suas próprias histórias de relacionamentos abusivos e pedindo conselhos sobre como reconstruir suas vidas. Vivian criou um programa de mentoria dentro de sua empresa, oferecendo oportunidades de trabalho e capacitação profissional para mulheres que estavam saindo de relacionamentos tóxicos. O programa, batizado de Recomeçar, já havia ajudado mais de 200 mulheres
a reconquistarem sua independência financeira e emocional. Minha empresa não é apenas sobre comida saudável, Vivian explicou durante uma entrevista para uma revista de negócios. É sobre nutrir sonhos, alimentar esperanças e provar que é possível renascer das próprias cinzas. Carlos continuava sendo seu maior apoiador e parceiro em todos os sentidos. Juntos, eles haviam encontrado o equilíbrio perfeito entre vida pessoal e profissional, criando Isabela em um ambiente de amor, respeito e encorajamento mútuo. Papai Carlos, como Isabela o chamava desde que aprendeu a falar, era para ela o único pai que conhecia. Carlos a adotara oficialmente, e os três formavam uma família unida pelos laços do amor verdadeiro, não apenas pelos da genética. Hoje, 5 anos após aquele confronto dramático no casamento de Jorge, Vivian está em seu escritório no último andar do prédio que abriga a sede do Verde em Vida em São Paulo. Através das janelas panorâmicas, ela pode ver a metrópole se estendendo até o horizonte, uma cidade que a acolheu quando ela mais precisava e que agora testemunha seu triunfo. Isabela, agora com 8 anos, frequenta uma das melhores escolas da cidade e demonstra a mesma determinação e inteligência da mãe. Carlos continua sendo o companheiro amoroso e presente que sempre foi, e juntos eles estão esperando o segundo filho, uma prova final de que o amor verdadeiro não apenas cura feridas, mas também cria milagres. Na parede do escritório de Vivian, emoldurado em destaque, está um certificado que recebeu no mês anterior, Empresária do Ano, pela Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil. Mas ao lado dele, em uma moldura simples, está uma foto de Isabela dando os primeiros passos, e é essa imagem que realmente representa seu maior triunfo. Vivian aprendeu que a verdadeira vitória não está em vencer aqueles que tentaram nos destruir, mas em construir uma vida tão plena e significativa que o passado se torna apenas um degrau na escada do nosso crescimento. Ela não é mais a mulher quebrada que saiu de Belo Horizonte. É uma empresária respeitada, uma mãe dedicada, uma esposa amada e principalmente uma inspiração para milhares de mulheres que descobriram através de sua história que é possível renascer das próprias cinzas. Às vezes, quando está preparando uma palestra ou escrevendo um post inspiracional para suas redes sociais, Vivian pensa em Jorge e sente apenas gratidão. Gratidão porque sua crueldade a forçou a descobrir uma força que ela nem sabia que possuía. Gratidão porque, sem saber, ele a conduziu até Carlos e Isabela. Gratidão porque os anos mais sombrios de sua vida a prepararam para apreciar completamente a luz que agora a ilumina. A última notícia que soube sobre Jorge foi que ele havia mudado para outro estado, tentando reconstruir sua reputação longe do escândalo que sua própria desonestidade havia criado. Vivian não sente raiva nem pena dele, sente apenas a paz de quem fechou definitivamente uma porta que nunca deveria ter sido aberta. No final das contas, a melhor vingança contra aqueles que tentam nos diminuir é nos tornarmos tudo aquilo que eles disseram que nunca poderíamos ser. Vivian não apenas provou que podia ser mãe, empresária de sucesso e mulher realizada. Ela se tornou um farol de esperança para outras mulheres que ainda estão lutando para encontrar sua própria luz. E quando Isabela pergunta sobre sua história, Vivian sempre responde da mesma forma. Minha filha, às vezes precisamos passar pela escuridão mais profunda para descobrir que carregamos nossa própria luz dentro de nós. E quando finalmente a encontramos, nada nem ninguém pode apagá-la novamente. Esta é a história de Vivian. Uma mulher que não apenas sobreviveu, mas floresceu. Uma mulher que transformou feridas em sabedoria, dor em propósito e lágrimas em triunfo. Uma mulher que provou que, não importa quão quebrados possamos estar, sempre há uma nova versão de nós mesmos esperando para renascer.